Olá, estamos começando mais um programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Toda quinta-feira, às 7 horas da noite, a gente chega aqui na tela da TV Câmara Mossoró para levar até você informação sobre os mais variados temas, sempre abordando questões jurídicas para deixar você, cidadão, cada vez mais bem informado dos seus direitos, dos seus deveres e atuante na sua comunidade. E você que nos acompanha sabe que a TV Câmara Mossoró ela é exibida em parceria com a TCM no canal 23 da sua grade e também através da nossa parceira Telecab, através do canal 22. Bom, hoje, Adalto, a gente vai conversar, com a doutora Ana Mônica, que é defensora pública no estado do Ceará e é professora da querida UERN. E nós vamos tratar hoje sobre um tema que é muito comum a todas as pessoas, Eu acredito que todo mundo que nos assiste tem alguma dúvida relacionada à herança e a direito sucessório, E hoje nós trouxemos aí a doutora Ana Mônica, que realmente é uma pessoa que tem grande experiência nessa área, que é a área de sucessão, de herança principalmente, e a gente vê isso na frequência do dia a dia, Joyce e Ana Mônica, as pessoas ainda assim, em caso de falecimento, quem procurar, como fazer, em que tempo nós temos que fazer isso, e se eu tenho isso, e os bens, como é que serão partilhados, os herdeiros, quem são, então assim, hoje, diante do nosso programa semanal que nós trazemos, iremos fazer um pouco de esclarecimento ao nosso telespectador acerca desse assunto com a doutora Ana Mônica. Pois é um tema palpitante, porque a herança ela já começa a ser discutida em vida, Mas com o evento morte, as pessoas elas ficam muito fragilizadas, as relações familiares também, mas é necessário que se pense e que se tome algumas atitudes durante esse período, Então é muito importante o esclarecimento para que as pessoas saibam como proceder, Adalto? E a doutora Ana Mônica já está aqui nos nossos estúdios, mas no próximo bloco a gente vai começar a conversar com ela, a tirar um pouco das nossas dúvidas, desvendar um pouco os mitos que rondam esses temas, para que você saiba e conheça um pouco mais sobre seus direitos e sobre seus deveres relacionados a direito sucessório e herança. Então não saia daí que é rapidinho, a gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouco com Cidadania. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Volta com Cidadania. Agora no segundo bloco nós já vamos conversar com a nossa convidada, doutora Ana Mônica, que é defensora pública no Ceará e professora da UERN. Doutora Ana Mônica, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade em vir aqui conversar conosco sobre esse tema, que é tão corriqueiro, tão comum às famílias, que é o direito sucessório e a herança. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade. Meu muito obrigada, Joyce, Adalto, pelo convite de estar aqui, podendo discutir essa temática tão importante. E principalmente agradecer a Joyce, que foi minha aluna na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a Adalto, que é um amigo de longas datas. Mas o direito das sucessões,
é muito interessante e é um tema que ninguém consegue escapar. Porque a morte, ela pode ocorrer amanhã, depois de amanhã, daqui a 10, 20, 30 anos, mas é um evento certo. E ninguém gosta de falar da morte. Eu mesma estudo essa temática há muitos anos e não tenho um testamento. E não estou preparada para a morte de ninguém, minha mesmo ou dos meus familiares. Então, é uma temática que realmente ela consegue, às vezes, dividir famílias. A pessoa esquece que é filho, a pessoa esquece que é irmão, a pessoa esquece aquele vínculo de parentesco para disputar herança. Ninguém gosta de falar da morte, mas se há uma coisa certa na vida, é a morte. Então, agradeço por essa disponibilidade, essa possibilidade de a gente discutir essa temática tão relevante no direito. E aí, doutora Ana Mônica, se falam de morte, de falecimento e de algo que realmente é natural na vida das pessoas, isso ocorre corriqueiramente. Isso é uma coisa que todos podem ter a certeza que vai acontecer, como a doutora Ana Mônica diz, e o que, aliás, obviamente, vem as consequências, dentre elas a abertura de inventário e etc. e tal. Questão de herança. Em caso de falecimento, por exemplo, quem pode ser considerado herdeiro? Então, vamos lá. A lei que regulamenta a questão dos direitos sucessórios no Brasil é o Código Civil. É uma lei de 2002. E o Código Civil diz que existe uma ordem de vocação hereditária quando nós temos a sucessão legítima. O que é sucessão legítima? Nós temos dois tipos de sucessões no Brasil. Sucessão legítima, que é regulamentada pela lei, a lei diz quem herda, como herda e quanto herda. E a sucessão testamentária, onde eu faço um testamento deixando meus bens para alguém. O Código Civil diz que são herdeiros descendentes. Quem são meus descendentes? Filhos, netos, bisnetos. E esse parentesco ele é infinito. Enquanto existir gente, é meu parente. Os descendentes em concorrência com o cônjuge, quem é meu cônjuge? O marido ou a esposa. E quando eu falo cônjuge, são as pessoas unidas pelo casamento. Companheiro herda, a gente conversa um pouquinho isso aqui mais lá na frente. Depois dos descendentes e concorrência com o cônjuge, vem os ascendentes. Quem são nossos ascendentes? Pai, mãe, avós, bisavós, tataravós, também é um parentesco infinito. E esses ascendentes, eles também concorrem com o cônjuge, mais uma vez, marido ou esposa. Terceiro, o cônjuge, o marido ou a esposa. E, por fim, os colaterais até o 4º grau. Quem são esses colaterais? Irmãos, tios, sobrinhos, primos. Essas pessoas ainda herdam. Então, relembrando, descendentes em concorrência com o cônjuge, ascendentes em concorrência com o cônjuge, o cônjuge e, por fim, os colaterais. Essa ordem é obrigatória. Então, na verdade, doutora Ana Mônica, até para que o nosso telespectador entenda bem essa sequência, essa forma como ela é colocada de ascendente, descendente, isso aí é uma sequência que uma vai eliminando a outra, né? Se, por exemplo, em caso de falecimento, deixaram bens, deixaram filhos, netos, ele vai descendo nessa sucessão, né? E se caso não exista na linha descendente, ele vai subir. Aí vai para a ascendência e não existindo, vai para a colateral. Isso seria uma sequência que uma vai eliminando a outra, né? Perfeito. Vamos dar um exemplo básico. Eu sou casada com João e nós tivemos um filho, José. Eu venho a falecer. No caso de minha morte, quem herda? Meu esposo, João. Agora, não são todos os regimes de bens. A gente vai falar só mais esse detalhezinho um pouquinho mais lá na frente. Em caso do meu falecimento, meu esposo, João, e meu filho, José. Se eventualmente eu não tenho filhos, aí herdam os meus pais. Eu vindo a óbito, herdo meu esposo, João, meus pais. Em caso de não tendo mais pais, avós, ninguém na classe dos ascendentes, herda só meu esposo, João. Se eu eventualmente for solteira, herdam tão somente meus colaterais. Meus irmãos, meus tios, meus primos. Como Adalto disse, uma classe vai eliminando a outra. Eu só saio dos descendentes para ir para os ascendentes se eu não tiver nenhum descendente.
Eu só saio do ascendente para ir para os colaterais se eu não tiver nenhum ascendente. Eu sendo solteira, por óbvio, meu cônjuge, eu não tenho um cônjuge, não herda nada porque eu não tenho um cônjuge. Mas então herdam só meus descendentes, só meus ascendentes e, por fim, só os meus colaterais. Doutora Ana Mônica, você citou a questão do testamento. A pessoa que nos assiste, ela pode fazer o seu testamento ao seu bel prazer, pode colocar no testamento quem ela quiser e dispor dos bens da maneira que ela quiser, ou tem alguma limitação? Excelente indagação, Joyce. Por quê? Existe no direito uma reserva de patrimônio, uma reserva de bens, que é chamada legítima. Vamos supor, eu tenho um patrimônio de 10 mil reais. 5 mil reais, a metade do meu patrimônio, é a minha legítima e ela pertence aos meus herdeiros necessários. Quem são meus herdeiros necessários? O cônjuge, ou seja, o marido ou a mulher, os descendentes e os ascendentes. Vamos de novo para os exemplos. Sou casada com João. João é meu marido, então é meu herdeiro necessário. Mas eu quero fazer um testamento deixando uma determinada quantia de bens para uma tia minha, muito cara, muito querida, que talvez idosa, que precise de mim. Meu patrimônio são 10 mil reais. Eu só posso deixar por testamento para minha tia até metade desse patrimônio, ou seja, 5 mil reais. A outra metade, por lei, deverá ser reservada para meus herdeiros necessários, cônjuge, marido ou mulher, descendentes e ascendentes. Aí eu, reservando a legítima, a metade desse patrimônio, a outra metade eu posso deixar, em regra, para quem eu quiser. Por que em regra? Porque o direito ainda faz algumas pequenas ressalvas casuísticas, mas, no geral, a metade do patrimônio eu posso deixar por testamento. Então, assim, em suma, o testamento ele vai, não é pelo fato daquela pessoa que, por exemplo, veio a falecer, que ela possui um patrimônio enorme, que em vida, por exemplo, ela possa fazer o que achar conveniente com esse patrimônio especificamente. Na verdade, tudo que ela produz, de tudo que ela constrói, ela só vai ter disponibilidade, né, referente àquele patrimônio de 50%. 50% ele pode fazer o que quiser, ele doe para um parente, ele doe para um vizinho, mas os demais 50% ele fica resguardado exatamente para aquelas pessoas que têm a sucessão legítima, né? Exato, para os herdeiros necessários. Esses herdeiros, existe até uma discussão muito grande hoje se tem a necessidade de manter essa legítima, de manter esses herdeiros necessários, porque essa construção ela já vem de muito tempo. Para que vocês tenham ideia, a Argentina não tem mais esse rol dos herdeiros necessários como tem aqui no Brasil. A Argentina são herdeiros necessários aquelas pessoas que precisam realmente da herança, que têm uma vulnerabilidade. Um filho menor, um filho incapaz, um cônjuge incapaz. Então, na Argentina, esses herdeiros necessários têm essa limitação de ter que ter essa vulnerabilidade. Mas hoje no Brasil, independente de ser uma pessoa deficiente, independente de ser um menor, independente de ser um idoso, são herdeiros necessários sim. Agora eu vou abrir um parêntese. Companheiro não está no rol do herdeiro necessário. Quem é o companheiro, Mônica? Aquela pessoa que vive conosco em união estável. União estável é aquela união informal. É aquela pessoa que eu não fiz uma certidão de casamento. É aquela pessoa que vive comigo. Mas hoje o companheiro não está na lista dos herdeiros necessários. E aí, como é que fica? Depende, tem entendimento que considera o companheiro, tem tribunal que entende que o companheiro é herdeiro necessário, tem tribunal que entende que não. Mas hoje o companheiro não é considerado herdeiro necessário. E, doutora Ana Mônica, em caso de ausência, de testamento, vamos supor que aquela pessoa, Manuel, João, faleceu e não deixou testamentos. Nesse caso, especificamente, como proceder, por exemplo, em relação ao viúvo ou viúva e os seus herdeiros? O que ele deve fazer? Ninguém gosta de pensar nisso. Quando a pessoa vem a falecer, muita gente até esquece de fazer a certidão de óbito. A certidão de óbito até prazo tem. Você tem que fazer 15 dias ou no máximo 30 se você morar distante do cartório. As pessoas até esquecem.
Então é comum até o suprimento do registro de óbito, aquele fazer o registro de óbito fora do prazo. A primeira coisa, a pessoa tem que fazer a certidão de óbito do falecido. E depois a pessoa, se tiver patrimônio, vai fazer um procedimento jurídico chamado inventário. O inventário, ele pode ser judicial, ou se não tiver herdeiros menores e incapazes, pode ser extrajudicial. O que é extrajudicial? Eu ir direto ao cartório. Mas eu ir direto ao cartório não quer dizer que eu não precise de advogado ou um defensor público. Preciso. Mesmo sendo um inventário extrajudicial que eu faça diretamente no cartório, eu preciso de advogado ou defensor público. Nesse inventário, a gente vai ter que apresentar todos os herdeiros, se tinha marido, se tinha esposa, se tinha filho, se tinha neto, eventualmente, se esse filho já tivesse falecido, se tinha neto, se tinha pai ou mãe, listar todos os herdeiros, listar todos os bens, aí sim será feita aquela partilha, será dito quem vai ficar com cada parcela. Lembrando, até a conclusão do inventário, os herdeiros, eles são donos de tudo. Vamos supor que eu venha a óbito e deixei uma casa em Mossoró, uma casa na nossa maravilhosa praia de Tibau e um carro. E tenho meu marido e meu filho. Eles dois são donos, são herdeiros de tudo meu. Não se sabe quem herdou o quê. Depois que termina o inventário que diz, a casa é de João, o carro é de José e a casa de Tibau é dividida meio a meio para cada um. Até a conclusão desse inventário, o patrimônio é de todos. Depois que conclui, é que cada um recebe a sua cota, o seu quinhão hereditário. Mas eu também posso deixar uma parte, como a Adalto lembrou, por testamento. Agora, é tão incomum, raros os testamentos. É difícil fazer testamento? Não, eu posso fazer até um testamento particular, em casa. Mas ninguém, como eu disse no início, ninguém gosta de pensar na morte. Eu mesma não tenho testamento. Eu mesma nunca escrevi nada sobre a minha morte. As pessoas não gostam de pensar nesse assunto, mas é uma precaução. Previne. Eu não sei se o público está acompanhando a discussão muito grande do caso Gugu Liberato. Gugu Liberato deixou uma parcela do patrimônio dele por testamento e seus herdeiros estão discutindo. Primeiro, se a companheira é companheira ou não, e os 3 filhos estão discutindo essa herança dele, também que ele deixou uma parte para os sobrinhos. Mas, às vezes, o testamento, pensar o testamento, fazer o testamento, é se prevenir de eventuais brigas, disputas, conflitos. Doutora Ana Mônica, Adalto, a gente vai fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta. Não é uma conversa, né, Adalto? É uma aula da professora Ana Mônica. Então não sai daí que rapidinho a gente volta já. Existe um lugar que vai te abrigar, acolher a quem precisa e não ter hora pra chegar. Só depende de você a construção deste lugar. Abra o seu coração e vem, vamos doar. O albergue de Mossoró, ele foi construído de uma forma diferenciada. Por não ter financiamento público, a decisão da ONG foi construí-lo totalmente no formato de doações, promoções, eventos e principalmente bastante mutirões. Ele, portanto, tem uma estrutura de quase 700 metros de área construída, um investimento de mais de R$550 mil, onde as pessoas generosas da cidade de Mossoró fizeram com que este equipamento estivesse pronto para atender um público específico da assistência social. Mossoró tem diariamente cerca de 40 pessoas que vêm de outras cidades e, necessitando do serviço de saúde da cidade de Mossoró, não tem apoio logístico nesse sentido. Daí o objetivo principal do albergue é oferecer a essas pessoas alojamento, alimentação, pernoite,
tudo de forma gratuita, sem nenhum custo para essas pessoas, exatamente para dar um suporte na sua estadia temporária na cidade de Mossoró. O albergue de Mossoró fica localizado na cidade de Mossoró, segunda cidade do estado do Rio Grande do Norte, entre duas capitais, Natal e Fortaleza. E Mossoró tem um caráter regional muito forte. Cerca de 80 cidades aquecem a nossa economia, utilizam o nosso polo educacional e também, principalmente, o nosso sistema de saúde pública. O albergue está localizado a 300 metros do Hospital Regional Tarcísio Maia, cujo deslocamento dos acompanhantes será inteiramente facilitado. Não haverá necessidade de pegar nenhum tipo de transporte para que possa, portanto, usufruir desse atendimento, de ter a condição digna e humanitária de ser bem atendido não só no sistema, mas aquele acompanhante que passa muitas vezes sentado no banco das praças dos hospitais, não só do Tarcísio, mas dos outros da cidade de Mossoró, e não tem nenhum apoio nesse sentido. Esse albergue ele vai ser muito bem-vindo para esse acompanhante, que muitas vezes passa dias aqui, às vezes, no corredor do hospital. Então, assim, é necessário ter esse local para ele ficar abrigado, para ele ter alimentação, para ele ter esse suporte, para que ele possa acolher o seu paciente quando ele for para uma clínica cirúrgica ou uma clínica médica, provavelmente para acompanhar por alguns dias esse paciente aqui no hospital. Você pode sim ajudar. Veja que existem várias casas sociais. Nós estamos fazendo um pedido direcionado a você para o Albem de Mossoró, para o albergue desta cidade, que vai proporcionar ajuda a milhares de pessoas. Pessoas cujo rosto nós não conhecemos, pessoas cujas vidas nós não sabemos, mas que terão um ponto de encontro, que será o Albem de Mossoró. Por Mossoró, pela região do estado do Rio Grande do Norte, ajuda o nosso trabalho? Colabore com esta causa, venha você também fazer parte do Albem do Rio Grande do Norte. Albergue de Mossoró, você não vai ficar só. Existe alguém que pensa em você também. Que pensa em você também. Albem. Estamos de volta com o Cidadania, hoje conversando com a doutora Ana Mônica sobre herança e direito sucessório. E a gente falava, né, no bloco anterior um pouco sobre todas essas questões de quem pode ser herdeiro, né? E a doutora Ana Mônica citou então o cônjuge e falou, doutora Ana Mônica, que nem sempre o cônjuge, que seria o marido, né, ou a mulher, esposo ou esposa, será herdeiro. E aí eu queria lhe perguntar, o regime de bens então diferencia nessa questão de herança? Diferencia, Joyce. Foi uma novidade que o Código Civil trouxe. Uma novidade como assim? Porque não tinha no Código anterior. E o Código Civil, para a gente do direito, ele é até uma lei nova, né? Mônica, ele é nova, ele já tem 21 anos, mas mesmo assim, a gente tem tanta lei antiga aqui para nós brasileiros. Por exemplo, o Código Penal é 1940, o Código Civil é 2002, então o Código Civil é uma lei nova para a gente. E o Código Civil, ele diz que o cônjuge, o marido ou a esposa, para ter um linguajar mais fácil, a gente evitar o juridiquês, ele herda dependendo do regime de bens. O que é regime de bens, Mônica? Regime de bens é aquilo que a gente escolhe quando a gente vai casar. Eu chego com meu marido no cartório e o tabelião pergunta, você quer qual regime de bens? Se você não escolher qualquer um do leque que a lei lhe oferece, você adotou comunhão parcial de bens. Trocando em miúdos, o que é a comunhão parcial de bens? Aquilo que eu trago antes do casamento é meu, aquilo que eu adquiro durante o casamento é nosso, meu e do meu marido. A sucessão, ela também varia de acordo com esse regime de bens. Por quê? Porque o direito brasileiro nós temos os seguintes regimes de bens. Comunhão parcial, que foi isso que eu acabei de explicar. O que é meu antes do casamento continua sendo meu. O que é meu pós-casamento passa a ser nosso. Comunhão universal, que tudo passa a ser do casal.
Se eu tinha bens antes do casamento, passa a ser meu e do meu marido. Tudo passa a ser do casal. Separação convencional, que eu escolho ter a separação de bens, o que é meu, o que é do meu marido é do meu marido. E separação obrigatória, que é que a lei impõe. Você tem que casar naquele regime de bens. Um exemplo, pessoas maiores de 70 anos. Tem que casar em separação obrigatória. Tem outro regime? Tem outro regime que a gente estava até comentando aqui. Participação final nos aquestos. É um regime diferenciado, um regime híbrido, que pouquíssimas pessoas adotam. Então, vamos lá. Eu sou casada com Adalto. Vou pedir até Vênia, para a esposa de Adalto, para usar agora Adalto como um exemplo. Sou casada com Adalto. E nós casamos no regime de comunhão parcial de bens. E nós temos um casal de filhos, João e Maria. Eu vim a óbito. Com a minha morte, Adalto ele já tem metade do meu patrimônio, que é dele, porque nós casamos em comunhão parcial de bens. A outra metade vai ser dos nossos filhos, nosso casal de filhos, João e Maria. Isso na comunhão parcial. Na comunhão universal, aliás, na comunhão parcial, eu também queria só fazer um adendo, Joyce e Adalto. Se eu tinha bens antes do casamento, Adalto também é herdeiro. Vamos de novo para os exemplos, porque são a parte dos exemplos que a gente entende melhor. Eu, antes do casamento, eu tinha um carro. Depois do casamento, eu e Adalto compramos uma casa. Com a minha morte, Adalto, ele é meeiro, ele é dono da metade já da nossa casa. A outra metade dos nossos filhos. O carro que eu já tinha antes do meu casamento vai ser dividido por 3. Adalto e nossos 2 filhos, João e Maria. Então, só uma frasezinha que ajuda muito. Quando se é meeiro, não se é herdeiro. Quando se é meeiro, não se é herdeiro. Na comunhão universal, Adalto é só meeiro. Ele só tem metade do patrimônio comum. Na separação, ele nem meeiro é, ele é só herdeiro. Então, sempre, a primeira coisa quando vai abrir o inventário, tem que se olhar o regime de bens. Mônica, onde é que está meu regime de bens? Na sua certidão. Naquele seu papelzinho, sua certidão de casamento. Pode olhar lá embaixo. Comunhão parcial, comunhão universal, separação de bens. A partir desse regime de bens, você vai ver se o cônjuge ele é meeiro ou se ele é herdeiro. Queria também só fazer eu não sei nem se Joyce ou se Adalto vão me perguntar isso. E os filhos herdam do mesmo jeito? Filho é filho. Vamos de novo para o exemplo Adalto, pedindo licença à esposa dele para usar o nome dele. Será que ela me autoriza, Adalto? Acho que sim, viu, Namônica? Para mim seria um prazer, sim, realmente. Você é uma pessoa agradável. Inessa, licença, minha amiga. Sou casada com Adalto. Mas Adalto já tinha um filho de um casamento anterior. Quando ele casou comigo, ele já tinha um filho de um relacionamento anterior. Adalto teve comigo mais 3 filhos. Ou seja, Adalto é pai de 4. Adalto vem a falecer. Os 4 filhos de Adalto herdam do mesmo jeito? Herdam. Filho é filho, independente da origem. Eu ainda vou para um exemplo mais sensível, digamos assim. Adalto teve um relacionamento extraconjugal durante o nosso casamento e teve um filho extraconjugal. O que é extraconjugal? Fora do nosso matrimônio. Adalto tem um filho só dele e 3 nossos. 4 filhos. Os 4 filhos de Adalto herdam do mesmo jeito. Inclusive o adotivo? O filho adotivo também. Eu e Adalto resolvemos ter esse gesto de amor, que é a adoção.
Eu até converso muito com uma amiga minha que é mãe adotiva. A mãe adotiva, ela gera com o coração, né? Ela não gera no ventre, ela gera no coração. Então, o filho adotivo herda do mesmo jeito. Por que é bom lembrar isso? Porque a lei anterior, o Código Civil anterior, trazia diferenciações entre os filhos. Dizia que existiam os filhos legítimos e ilegítimos. Hoje, filho é filho, independente da origem. Se foi de um casamento anterior, se foi de, abre aspas, um relacionamento extraconjugal, se é um filho adotivo, filho é filho, herda do mesmo jeitinho. Doutora Ana Mônica, inclusive, diante das suas explanações, que aliás, como disse nossa colega Joyce, tem sido uma verdadeira aula aqui no dia de hoje, mas, por exemplo, a senhora cita muito ex-cônjuge, por exemplo, mas no caso de união estável, companheirismo, como é que funciona? Ela herda também? Quais são os direitos que ela teria nessa relação? Eu adoro falar de união estável, porque a pessoa não sabe, às vezes, que está vivendo em união estável. É comum a gente chegar no local e qual o seu estado civil? Eu sou junta, eu sou amaziada, eu sou amancebada. A pessoa nunca sabe dizer se está vivendo ou não em união estável. Porque a união estável, ela é uma situação de fato. A lei não diz os requisitos, não traça mais limites temporais. A união estável, de acordo com o Código Civil, é a união pública, contínua e duradoura. Não tem mais tempo, não tem a necessidade de ter filhos. É o viver, é o estar junto. E muita gente nem sabe, às vezes, que está numa união estável. Hoje os namoros são tão sérios, tão próximos. Você começa a namorar hoje, daqui a um mês você já está junta com aquela pessoa, você não sabe se está namorando ou se está em união estável. Mas a pessoa que vive em união estável tem o seu companheiro ou a sua companheira. Herda do mesmo jeito. A união estável ela foi muito maltratada no Código Civil. Mas o STF declarou a inconstitucionalidade. Palavra estranha. O STF disse que a parte do Código Civil que regulamentava a união estável quanto aos direitos sucessórios não tinha validade, que era inconstitucional. E disse que se aplicava ao companheiro as mesmas regras do cônjuge. Ou seja, hoje quem vive em união estável herda do mesmo jeito de quem é casado. Ressalva, cuidado no herdeiro necessário, que eu já tinha falado anteriormente, que existe uma discussão se o convivente em união estável, se ele é ou não herdeiro necessário. Agora, eu queria só fazer um alerta, até da minha profissão mesmo, como defensora pública. A gente tem visto uma grande quantidade de reconhecimento de união estável após a morte. Eu convivi em união estável com o Adalto, nunca fiz nenhum escrito, nunca deixei nada escrito que eu convivi em união estável com o Adalto. E hoje, os órgãos públicos, INSS, os órgãos do governo estadual, por exemplo, o IPERN, eles estão exigindo, para fins de comprovação daquela que a pessoa vai ser pensionista, há uma decisão judicial. Então, eu como defensora pública, tenho visto um crescente muito grande das ações de reconhecimento e dissolução de união estável, pós-mortem, após a morte. E às vezes, como eu disse, você deixar um testamento, você deixar alguma coisa escrito, ajuda, evita eventuais brigas, processos judiciais que demoram anos. Adalto é advogado, eu sou defensora pública, o processo ele é chato, ele nos aborrece e a gente só tem a data que dá entrada, porque somos nós que damos entrada. A data que sai, aí só por conta do judiciário. Então, às vezes, vamos ter esse cuidado extra, vamos deixar um testamento, vamos fazer uma declaração de união estável, para que a gente justamente resguarde aquele nosso parente, aquele nosso ente, diante de um evento que será certo, que é a morte. Doutora Ana Mônica, a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente retorna com o nosso último bloco, ainda nesse bate-papo esclarecedor sobre herança. Não sai daí que é rapidinho, a gente volta já.
Olha o lixo! Pilhas e baterias. Nossa vida tecnológica precisa de pilhas e baterias para quase tudo. Elas são usadas e descartadas aos milhares todos os dias no lixo comum. Você sabe onde tudo isso vai parar? As pessoas não têm noção, né, da importância do descarte correto de pilhas e baterias, porque tem metais pesados como cádmio, mercúrio. Depois que nós usamos o pós-consumo, essas pilhas ou as pessoas vão atirar num terreno baldio, ou vão atirar na terra, ou elas vão parar num lixão, ou num aterro controlado, ou num aterro sanitário. E o que acontece com isso? Vai poluir a terra e vai poluir também os lençóis freáticos, causando doenças como câncer, doenças alérgicas. A gente pode aumentar a vida útil das pilhas e baterias com cuidados simples. Nunca guardá-las expostas ao calor e à umidade para evitar que vazem. É melhor usar pilhas e baterias recarregáveis, porque duram mais. Retirar do equipamento ou brinquedo se for ficar muito tempo sem uso. Não compre pilhas piratas, elas podem ser muito mais tóxicas. Nunca jogue pilhas e baterias usadas na natureza, nem no lixo comum. Elas têm que ser devolvidas ao fabricante. Existe um passivo imenso de pilhas que são jogadas em qualquer lugar, são jogadas nos parques, nas escolas, na universidade, em terrenos baldios. Então, eu penso que deveria ter, desde a escola, né, do ensino fundamental, uma educação ambiental, ensinando da importância do descarte correto de cada tipo de resíduo, em especial pilhas e baterias. O artigo 33 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada no Congresso Nacional em 2010, diz que fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, ou seja, um sistema que garanta o retorno dos produtos à origem após o uso pelo consumidor. Por isso, você também é responsável. Procure pontos de coleta nas lojas especializadas para encaminhar os resíduos de volta aos fabricantes e importadoras. São eles que devem fazer a reciclagem ou descarte definitivo. Reduza, reutilize, recicle, recupere. Olha o lixo! Estamos de volta com o último bloco do Cidadania, continuando a nossa conversa com a doutora Ana Mônica sobre herança. Doutora Ana Mônica, você já falou aqui um pouco sobre quem é herdeiro, quando herda, mas a pergunta é, se a pessoa que faleceu não deixar herdeiros, não tiver filhos, não tiver mais ascendentes vivos, não tiver nenhum parente na linha colateral, o que é algo muito difícil, né? Sempre tem algum parente, mas supondo que essa pessoa não tem ninguém, para quem vai a herança dela? Olha, é interessante porque a pessoa pode realmente não ter parente nenhum. A pessoa realmente pode não ter constituído família, ser o irmão mais novo, já ter falecido seus pais, já terem falecido seus irmãos, não ter um sobrinho, não ter um primo. Primo herda, gente. Primo, aquele primo, eu tenho uma prima que trabalha aqui com Joyce e Adalto, Isabel. Isabel, se eu não tivesse nenhum outro parente, seria minha herdeira. Primo herda. Mas vai que eu não tenho ninguém, eu não tenho nenhum parente. Eu posso, em vida, fazer meu testamento. Posso ser precavida, posso fazer meu testamento, deixar para algum amigo, alguém próximo, um cuidador que cuidou de mim, alguém realmente que tem um laço estreito comigo. Posso até, já também em vida, doar. Em vez de fazer o testamento, eu já posso passar esses meus bens para amigo, essa pessoa próxima a mim. Posso deixar para uma instituição? Posso. Quero deixar, por exemplo, para a Casa de Apoio ao Câncer, as pessoas doentes com câncer. Posso deixar para a PAI? Posso deixar para uma fundação? Posso, mas isso tudo por testamento. Se eu não deixar nada escrito,
a minha herança, ela será declarada jacente e depois vacante, e ela vai para o Estado. Quando eu falo Estado, não é só o Estado, Rio Grande do Norte, ou Ceará, ou Paraíba, ou Sergipe, Alagoas, não. O ente estatal, tá? Então, vai, em regra, para o Estado, né? O ente estatal, se for em território federal, vai para a União, se for em outro território, vai para o Estado. Mas, eu querendo, como eu disse, ser precavida, posso fazer um testamento. Como é que eu faço um testamento, Joyce? Para quem realmente tem algum interesse em fazer. Eu posso fazer tanto em casa, um testamento particular, preciso de 3 testemunhas. Eu faço em casa, digito, faço de próprio punho, peço para 3 pessoas assistirem que aquilo ali é meu testamento, leio para as pessoas dizendo, olha, meu nome é Ana Mônica Anselmo de Amorim, qualificação, endereço, digo que estou em pleno gozo das minhas faculdades mentais e digo como eu estou deixando minha herança, o que eu tenho e para quem eu estou deixando. 3 pessoas assinam. Mas eu posso ir ao cartório, posso chegar no cartório e dizer ao tabelião ou à tabeliã que quero fazer o meu testamento. Levo 2 testemunhas, se for particular, 3, se for público, 2 testemunhas. E o tabelião ou a tabeliã vai pegar a minha declaração, dizer que eu estou deixando meus bens, dizer quais são os meus bens e para quem estou deixando. Deixa no livrozinho lá no cartório e no dia que eu vier a óbito está o meu testamento lá no livro do cartório. Eu querendo ser precavida, eu posso fazer dessa forma. Outra questão que me perguntam muito sobre seguro de vida. Quem fica com seguro de vida? Mas só faz seguro de vida aquelas pessoas que têm dinheiro? Não necessariamente. Se eu fizer, por exemplo, às vezes um financiamento no banco, de uma casa, de um carro, de uma moto, o banco ele já pede que a gente faça um seguro para cobrir aquele valor daquele financiamento em caso de morte. Sobrou algum dinheirinho, financiei o carro, fiz um seguro de vida, vamos supor, de 50 mil e meu saldo devedor no banco são só 10, sobrou 40 mil, fica para quem? Eu posso deixar lá no meu seguro, para quem eu quero que fique aquele prêmio, aquele valor deixado com a morte da pessoa segurada. Meu esposo, meus filhos, meus pais. Se eu não deixar nada escrito no meu seguro de vida, é aquela ordem que eu falei. Descendente em concorrência com o cônjuge, ascendente em concorrência com o cônjuge e os colaterais. Mas são coisas que realmente a gente termina que se depara no dia a dia. Tanto o testamento como o seguro de vida. Aparece. Então, assim, o que parece, não é muito comum a ideia do testamento. Testamento eu digo mais naquelas situações em que de fato há herdeiros, né? Mas numa situação como essa, doutora Ana Mônica, como citado, não tem herdeiro, não tem quem vai herdar aquele patrimônio que você realmente vai deixar. O interessante é que se faça um testamento, porque com o seu falecimento já vai ter uma destinação para onde é que ele vai aqueles bens. E não, obviamente, deixar a critério do Estado, que, aliás, será passada totalmente para o Estado. E aí eu quero aproveitar, doutora Ana Mônica, a senhora fala também de testamento, e já também citou mais no início do nosso programa, o que pode testar, a quantidade que pode ser testada, que nem tudo pode realmente ser repassado através de testamento, quando há as pessoas naquelas sucessões. Por exemplo, mas em vida, eu tenho meu patrimônio, em vida, como pai, eu quero realmente fazer uma doação a um filho meu. Eu tenho 3 filhos, mas eu quero fazer a doação de um bem, tão somente a um filho meu, certo? Ou uma doação ou uma venda. Realizar um negócio, uma alienação também. Isso é possível, isso pode ser feito, posso pegar um bem e destinar somente a um filho meu em vida? Olhe, Adalto e Joyce estão me colocando assim, estão trazendo as confusões, os motivos das maiores brigas quando a gente fala em direitos sucessórios. Eu posso deixar um bem para aquele meu filho, que eu tenho um apego maior. Os dois, Joyce é mãe, Adalto é pai, eles vão me dizer aqui que não tem isso. Que filho é filho, que ama do mesmo jeito, né, Joyce? Não tem um amor diferenciado, ama os filhos por igual. Mas às vezes você tem aquele filho que precisa de um cuidado diferenciado.
Aquele filho que ou que não tem uma carreira, que não tem uma profissão, ou que tem uma enfermidade e não conseguiu trabalhar, tem algum motivo que realmente não conseguiu exercer uma profissão. Posso deixar? Posso. Agora vamos lá. Lembram lá no início que eu falei que a gente tinha a legítima, que eu tinha que deixar metade obrigatoriamente para aqueles meus herdeiros necessários? A outra metade é o que nós chamamos de parte disponível, que eu posso fazer o que eu quiser da parte disponível. Eu tenho um filho que realmente ele tem algum motivo, ele não conseguiu exercer uma carreira, e eu quero deixar uma casa certa para ele morar. Ou então, Adalto, minha mãe, que ainda é viva, e eu quero deixar uma casinha para minha mãe, se eventualmente eu vier a falecer, eu posso deixar e posso dizer que saia da minha parte disponível. Vamos supor que eu tenho um patrimônio de R$200 mil e deixo para minha mãe uma casinha de 50. Eu tirei da minha parte disponível, porque 100 mil é minha legítima e 100 mil é minha parte disponível. Então, tirei da minha parte disponível. Se eu não disser isso, que estou tirando da minha parte disponível, eu estou fazendo o que a gente chama de antecipação de herança. Eu tenho 3 filhos, eu tenho um patrimônio de 200 mil. Se eu deixo para o testamento ou se eu faço uma doação em vida para um filho e não digo que estou tirando da minha parte disponível, eu estou antecipando em vida a minha futura herança. Ou seja, quando eu morrer, aquele herdeiro que recebeu aquilo ali vai ter que dizer aos outros 2 para receber menos agora, porque ele já recebeu uma parte em vida. Dona Mônica, e é interessante essa questão de retirar parte do patrimônio em vida e passar para um dos filhos, por exemplo, para uma mãe. Nesses casos especificamente, aquele filho que já pegou aquele patrimônio de 50 mil, restaram 150 mil, claro. Os 150, ele também fará parte da partilha juntamente com os outros? Se eu disse que tirei da parte disponível, os 50 é só dele. Os outros 150 divido por 3. Mônica, isso é injusto porque ele recebeu 100 e cada um dos outros 2, 50. Mas eu não tinha uma parte disponível. Eu não podia dispor de metade do meu patrimônio. Agora, se eu não disser, aí dos 50 que ele recebeu, os outros 150 já vai ter que abater. Então, ele vai ter que fazer já uma matemática e ele vai receber uma fração menor do que o que os outros 2 irmãos receberam. Agora, eu tenho que deixar escrito. O direito, ele tem uma peculiaridade muito interessante. O direito, ele aceita muita coisa, mas deixado por escrito. O oral, a oralidade, a informalidade, a verbalização, às vezes, ela não é suficiente para validar certos atos. Então, deixe por escrito. O testamento particular feito em casa não é caro. Eu tenho um computador, eu tenho uma impressora, chama as 3 testemunhas. O cartório tem os emolumentos, as custas dele vão cobrar, mas no cartório, não deixe às vezes por escrito, é mais interessante, é mais seguro. Doutora Ana Mônica, para a gente finalizar, só mais uma pergunta. Até agora a gente falou de bens, né, e de herança, mas no caso, se a pessoa que faleceu, ela era devedora e não possui herança, ou se as dívidas forem maiores que essa herança, como que funciona? Olha, eu não deixei nada, deixei dívidas. O que é que faz? Meus herdeiros são obrigados a pagar? Você não é obrigado a pagar. Você só é obrigado a pagar se o falecido deixou o patrimônio. Se o falecido ou a falecida não deixou o patrimônio, você como herdeiro não é obrigado a pagar, porque existe o que nós chamamos de benefício de herança. Você só é obrigado a pagar se você herdou. Se você não herdou, não é obrigado a pagar. Eu queria também só fazer um lembrete a todos de um procedimento que é muito comum, chamado alvará. Todo mundo já ouviu falar em alvará. O que é um alvará? Um alvará é uma autorização. As pessoas até dizem um alvará de autorização. Não, o alvará por si só já é uma autorização. O alvará tem uma lei muito mais antiga, uma lei de 1980, Lei 6858, que ela diz que quantias pequenas em dinheiro não precisa de inventário. Então, a pessoa deixou uma poupancinha
a pessoa deixou um saldo de FGTS, a pessoa deixou um PIS/PASEP, mas precisa desse alvará, precisa dessa autorização. O falecido morreu e deixou lá um dinheirinho na poupança, um dinheirinho de FGTS, um dinheirinho de PIS/PASEP. Você não vai conseguir chegar na agência bancária e vai conseguir sacar, não. Você, herdeiro, não vai conseguir. Você vai ter que contratar um advogado ou procurar a Defensoria Pública e entrar com um procedimento chamado alvará. Aí você consegue liberar. Pequenos bens, Mônica. Deixou uma moto, deixou um carro. Alguns juízes liberam sem um inventário, só também com alvará, porque o Detran também não transmite. A pessoa faleceu, deixou uma motinha, deixou uma Pop, deixou uma Bis, deixou uma Titan. Você também não consegue chegar diretamente no Detran e transferir. Você precisa ter essa autorização judicial. Com a morte, você não consegue transferir o patrimônio da pessoa falecida para você, não. Só com autorização judicial. Bom, doutora Ana Mônica, nós gostaríamos muito de agradecer sua presença mais uma vez. Foi muito esclarecedor, né, Adalto? Foi bastante esclarecedor, muito bom tema que está na vida das pessoas, né? Todos os dias, apesar de não soar bem a questão do falecimento, da morte, mas é algo natural que a gente já nasce sabendo, mas esse procedimento, esses esclarecimentos que a doutora Ana trouxe, muitas das vezes vai minorar a problemática da família. Infelizmente, quando parte para esse lado, a questão de inventário e sucessão, muitas das vezes gera muitas confusões, né? Pois é, e nós deixamos já o convite aqui aberto para que você possa retornar outras vezes e falar sobre outros temas de forma tão brilhante, né, Adalto? Olha, diminuam aí os elogios, porque eu estou ladeada por dois grandes amigos. Eu disse, Joyce foi uma aluna brilhante na UERN. A UERN realmente tem excelentes ex-alunos como Joyce. O próprio Adalto também é ex-aluno, não foi meu aluno, mas é ex-aluno. E é um grande amigo de muitos anos, por isso que eu tomo a liberdade de tirar brincadeiras com ele, mas assim, estou à disposição. Eu gosto muito de discutir famílias, sucessões, defensoria pública, porque às vezes realmente as pessoas precisam entender os seus direitos para melhor exercê-los. Então, estou à disposição, agradeço mais uma vez o convite e o que precisar, tiver outras temáticas, quem quiser tirar suas dúvidas, pode encaminhar para a Adalto, para a Joyce aqui, para a TV, que eu estou à disposição para orientar, para ajudar e me coloco aí, querendo fazer outros convites, estamos aí. Muito obrigada, doutora Ana Mônica. E eu, assim como a doutora Ana Mônica e Adalto, vou assistir agora ao nosso professor Pietro Medeiros, que está chegando com seu quadro Dicas de Concursos para você, que é concurseiro. Então fica aí ligado, Pietro, agora é com você. Olá, você que nos assiste aqui na TV Câmara, no programa Cidadania. Estamos aqui com mais um quadro, O Povo Quer Saber, e hoje tratando mais uma vez sobre concursos públicos. Hoje eu vou trazer duas informações, uma voltada para o público masculino e feminino e uma informação voltada de forma específica para o público feminino. É bastante comum, vamos à primeira, né? É bastante comum que os concurseiros tenham prejuízo nas suas viagens. Isso aí já aconteceu até comigo. Então você vai à viagem, compra a passagem aérea, aluga lá uma hospedagem, tem despesa com alimentação, despesa no trajeto, enfim. E quando chega no dia da prova, a prova é cancelada. A prova é cancelada e você vai ter que voltar para a sua casa sem fazer a prova. E aí vem a pergunta, e a despesa e os gastos que o concurseiro teve, de quem é a responsabilidade? Então a gente vai dividir em duas formas aí. Se a despesa for exclusivamente da empresa que está fazendo o concurso público, da empresa responsável pelo certame, você vai entrar exclusivamente contra ela. Eu até aconselho colocar também, se for um concurso estadual, por exemplo, colocar o estado. Mas se o prejuízo for diretamente responsabilidade da empresa, você entra contra a empresa, né? E pode colocar também o estado. Mas se for por questões de fraude no concurso, questão de segurança do concurso, o STF e STJ já entendem que
o Estado vai ser responsável de forma subsidiária. Ou seja, se a empresa não pagar, se a empresa não arcar com as consequências, o Estado vai ter que arcar com esse prejuízo, caso seja o cancelamento da prova em virtude de fraude no concurso. Se for qualquer outro motivo, geralmente os tribunais estão dando a responsabilidade para a empresa. Então vale muito a pena você acessar o judiciário para tentar ressarcir os seus danos. Ou seja, você foi fazer a prova, você estudou, você se preparou, foi lá, foi fazer a prova com maior boa vontade e tal, mas não deu certo por questões que não é culpa sua. Então você vai ter que acessar o judiciário. A outra informação é especificamente para as mulheres que prestam um concurso público e que estão grávidas, né? E também não é qualquer concurso. São concursos que demandam o teste físico, certo? Então, alguns concursos, por exemplo, da área policial, eles demandam teste físico. Então, o STF também já decidiu que se você está grávida, o seu teste físico deverá ser adiado para outra data. Você não é obrigada a fazer o teste físico estando grávida, certo? Então, bastante atenção, porque inclusive eu já fiz teste físico e juntamente comigo, em 2014, mais ou menos, tinha uma grávida e ela fez o teste e foi aprovada. Mas, de lá para cá, o entendimento mudou. Então, hoje, se a mulher está grávida e vai prestar um concurso que tem teste físico, ela tem o direito subjetivo, o direito garantido de fazer esse teste em outra data, tá bom? Então, foram 2 dicas pontuais aqui sobre concursos públicos, tá certo? Então, a gente fica por aqui no nosso quadro O Povo Quer Saber, na TV Câmara, programa Cidadania. Um grande abraço e fiquem com Deus. Muito obrigada, professor Pietro Medeiros, por mais informação, mais dicas de concursos, de temas também relacionados, de questões, para deixar o nosso concurseiro muito bem informado. Nosso programa de hoje vai chegando ao fim, né, Adalto? E a gente agradece a quem nos assistiu, agradecendo também mais uma vez a doutora Ana Mônica. Infelizmente chegamos ao fim do programa, mas eu diria que um programa realmente frutífero, bastante esclarecedor, e que na verdade eu acho que a gente passasse mais numa conversa aqui, então vai demorar um tempinho todo mundo, viu? Não só pelo tema em específico, né, que realmente, como eu digo e repito, está na vida de todos, mas sobretudo pela forma como a nossa entrevistada, a doutora Ana Mônica, ela nos passou. Então isso é bom, isso deixa a gente mais à vontade e principalmente tenho certeza que o nosso telespectador sai daqui hoje realmente esclarecido acerca de os direitos que trata de sucessão e de herança. Bom, nosso programa vai chegando ao fim, nós convidamos você a continuar aqui na tela da TV Câmara Mossoró e também a ir lá no nosso site, no YouTube, no nosso canal e assistir a essa também e as outras edições do nosso programa. Até a próxima quinta-feira. Tchau!